Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Aqui é o professor Diego Veras e nesta aula nós vamos ver a primeira técnica de integração que se estuda, que é a mudança de variável, tá? Essa é a técnica mais básica, tá? Diversos métodos, diversos cálculos de integral recaem na mudança de variável, tá? Que também é conhecida na literatura como substituição simples, tá? Ou apenas método da substituição, tá? Mas no fundo, o que você faz é uma mudança de variável. Essencialmente é isso, tá? Então, se você está chegando agora nesse vídeo, cola aqui na playlist de integrais, tem um assunto completo sobre integrais do cálculo 1 até o cálculo 2, tá bom? E não deixe de se inscrever no canal, tá? Compartilhe com a galera e vamos estudar, tá? Então, esta técnica da mudança de variável, ela está diretamente relacionada à regra da cadeia, tá? Então, aqui a gente vai estudar integração de funções compostas, tá? De funções compostas, tá? Então, a mudança de variável é uma contrapartida, né? Uma contraparte da regra da cadeia para derivadas, tá? Como a integração é uma antidiferenciação, a gente faz o caminho inverso, né? Então, você faz o caminho inverso da regra da cadeia, tá? Então, a gente vai trabalhar com a regra da cadeia, tá? Então, seguinte, vamos só lembrar de como era lá na regra da cadeia. A gente tinha a derivada, tá? Nós vamos calcular aqui a derivada de uma função composta, f de g de x. Tá? Pela regra da cadeia, fica a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro, né? Então, fica df dg, tá? G' de x. Essa é a regra da cadeia. E o que nós vamos fazer agora é o inverso, a integral desse lado aqui. Vai resultar esse camarada aqui. Tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Só lembrando da antidiferenciação, você tem uma função f pequeno, tá? A antiderivada dela é f grande. A antiderivada dessa função f pequena é uma f grande. A antiderivada significa que a derivada da f grande vai ser a f pequena. Tá bem? Então, vamos considerar que a antiderivada já seja uma função composta. F, ela é uma função de g de x. Tá? Vamos considerar esse caso aqui. Derivando isso daqui, o que acontece se a gente for derivar? df dx, olha aqui uma regra da cadeia, mesmo esquema, só que agora é para a função f grande. Então, vai ser df dg, g' de x. Ótimo. Então, se essa função aqui, tá, é a antiderivada da f, ó, f' de x é igual a f pequena, é muito verdade que, se você pegar a df dg, isso aqui vai ser a mesma coisa, f, não é verdade? Só a mudança de variável, ó. Daqui para cá, daqui para cá, né? Derivada de f com relação a x é f pequeno de x. Então, a derivada de f com relação a g é f pequeno de g de x. Uma função composta aqui. Tá? Função composta. E olha como vai dar certinho. Quanto é que vai ficar isso aqui? df dx é f' de x. Isso aqui vai ser f pequeno de g de x, g' de x. Né?
A gente pode até integrar, eu posso até passar esse dx para lá, ó. A gente vai ficar df é igual a f de g de x, g' de x, dx. Tá? Porque pronto, agora integrando, quando a gente integrar, integral de df grande vai ser a integral f pequeno de g de x, g' de x, dx. Então, quando você integrar isso aqui, você vai ter f dessa g de x, da função composta, vai ser integral f pequeno g' de x. Tá? Qual é o esquema aqui? O esquema é você identificar a função composta e fazer a correta mudança de variável, tá? Para a função que está dentro do argumento, tá? Para a função que está dentro do argumento, tá? Aí veja só um exemplo, tá? A gente conhece, queremos integrar. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar antes essa função f pequeno. Vamos fazer a primeira regra da cadeia para ficar mais fácil da gente enxergar isso daqui. 1 mais x² elevado a 10. Função composta. Uma função elevada a 10. Qual é a função que está sendo elevada a 10? 1 mais x², né? Isso daqui é g de x elevado a 10, tá? Onde g de x é 1 mais x². Tudo bem, tá? Beleza. Quando a gente derivar aqui, f' de x, né? Vem o 10 para frente. 1 mais x² elevado a 9 vezes a derivada do que tem dentro. A derivada do que tem dentro é 2x. Então, essa função aqui vai dar 20x. 1 mais x² elevado a 9. Tá bem? Então, olha só. Integral de 20x, 1 mais x² elevado a 9, vai ser 1 mais x² elevado a 10. Né? Se você derivou, veio para cá, o processo inverso vai ser a integração. Tá? Mas como é que a gente observa daqui para cá, sem conhecer a função que a gente derivou, né? Porque esse aqui é um caso simples, tá? Didático, para a gente enxergar os caminhos, né? Como fazer esse cálculo? Olha só, você vai identificar aqui que este camarada aqui é a derivada do que tem aqui dentro, né? Você consegue pegar a derivada, porque quando você deriva, vai dar um 2x. Não é verdade? Vai ficar um 2x. Então, a função composta é essa daqui. Tá? E você vê que quem está do lado multiplicando é a derivada desse camarada que está aqui. Quando você derivar 2x, olha aqui, ó, 2x. Então, você identifica quem é g. Ah, a minha g de x é 1 mais x2. Né? Então, g' de x, ele é o quê? G' de x é 2x. Que é exatamente o que nós temos aqui. Aí, você tem que f de g de x vai ser o quê? Vai ser g elevado a 10. Não é verdade? É o seu g elevado a 10. Porque quando você derivar aqui, certo? Esse seu df dg vai ser 10g elevado a 9. Tá? Tá aqui. E o 10 vezes esse camarada aqui, ó. Então, ficou o quê? Ficou df dg g' de x.
E isso daqui é f de g de x, g' de x, que está aqui. Esse camarada aqui é a mesma coisa que df grande dg, tá? Então, dá para ver que tá tudo conectado. Tudo tá interligado, tudo bem conectado, bem direitinho. É pouco prático você resolver esse problema dessa forma, tá? Identificando quem é G, quem é F pequeno, quem é F grande. Isso aqui é muito pouco prático. Vamos ver agora uma forma mais prática de fazer esse cálculo. Olha só como é que vai ficar. Agora vai ficar bem mais simples, tá? Bem mais simples. Integral f de g de x, g' de x. Aqui vamos chamar de u, tá? É muito comum usar u, tá? Vamos chamar de u a função que está dentro da função composta. Esse aqui eu vou chamar de u, tá? U vai ser g de x. Quando você derivar isso aqui, quanto é que vai ficar o seu du? Deriva aqui, du vai ficar du dx, g' de x, não é verdade? Então, você tem que du vai ser g' de x dx. E aí, o que que acontece? Isso aqui tudinho é du. E aí, você acaba ficando apenas com a integral de uma única função. Que normalmente essa função aqui é uma função potência. E aí, você integra mais facilmente. Tá? Vamos fazer para o nosso exemplo. Qual era o nosso exemplo? Era a integral de 20x, 1 mais x quadrado elevado a 9. Ó, agora vai ficar tudo muito mais simples, tá? Quem que eu vou chamar de u? Olha só, você sempre vai chamar de u, sempre não, na grande maioria dos casos, você vai chamar de u quem está dentro da função composta. Cadê a função composta aqui? 1 mais x quadrado elevado a 9. Você tem alguma coisa elevada a 9. A sua g está elevada a 9. Você vai chamar de u esse camarada aqui, tá? U vai ser 1 mais x quadrado. Aí tira a derivada. Du vai ser, derivando aqui, ó, derivada de 1 é 0, derivada de x quadrado é 2x. Vezes dx, que tem que ter a nossa diferencial. Então, olha que coisa boa. Vai ficar integral de 20x. Isso aqui é u. Fica u elevado a 9. Quanto que é o meu dx? O seu dx, você tira daqui. Dx vai ser 1 sobre 2x du. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2x du. Tá? E aí fica tranquilo, você cancela esse aqui com esse aqui, vai sobrar somente um 10. Tá? Então, isso aqui vai ficar integral de 10 u elevado a 9 du. Eu não disse que cai numa função com potência? Frequentemente isso acontece. Então, aqui vai ficar 10 integral de u elevado a 9 du. Então, pronto, fica 10 u elevado a 9 integrando u elevado a 10 sobre 10, mais a constante. Aqui vão-se embora. Restou o quê? U elevado a 10, mais a constante. E quem é u? 1 mais x quadrado. Chegou. Então, pronto. Então, integral de 20x, 1 mais x2 elevado a 9, vai ser 1 mais x2 elevado a 10.
mais a constante. Não esqueça da constante. Tá? De fato, se você... A gente já fez, né? Deriva desse lado, vai dar isso aqui. Vem o 10 para frente, vai ficar elevado a 9. 10, 1 mais x quadrado, vezes a derivada do que tem dentro, 2x. Igual a gente já fez. Tá bom? Então, esta é a técnica da mudança de variável. Chamar de u. Tá? O grande lance é você saber quem você vai chamar de u, tá? E eu vou dizer para vocês, procure sempre chamar de u quem está dentro da função composta. Então, vamos fazer agora vários exemplos, como exercícios. Olha só, a integral da raiz de 3x mais 4, tá bom? Temos uma função composta aqui, a raiz de uma função. Quem que eu vou chamar de u? Quem está dentro da raiz. U vai ser 3x mais 4. Quanto que é o meu du? Du vai ser, derivando, a derivada de 3x é 3. Derivada da constante 4 é 0. 3dx. Tá? E aí, dx vai ser o quê? Du sobre 3. Ok? E aí deu certo. O que vai ficar? A integral raiz de quanto? Raiz de u. Raiz de u. Quanto que é o dx? Du sobre 3. Tá? Então, beleza. Esse 3 pode sair daqui da integral, fica 1/3 da integral de u elevado a meio, né? Raiz de u. Integral de u elevado a meio, vai ficar u elevado a meio mais 1. Sobre meio mais 1. Meio mais 1, 3 meios. Vai ficar 1/3. U elevado a 3 meios sobre 3 meios. Mais a constante. Aqui repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Esse 2 aqui vai para o numerador. Esse 3 fica no denominador. E vai multiplicar esse 3 aqui. Isso. 2 sobre 3. De u elevado a 3 meios. Mais c. Tá? Então, esse aqui vai multiplicar. Então, vai ficar 2 sobre 9. U elevado a 3 meios, né? Que é a raiz de u ao cubo. Quem é u? 3x mais 4. Então, pronto, chegou. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre 9, raiz de 3x mais 4 ao cubo. Mais a constante. Então, qual é o procedimento? Identifica a função composta, chama de u quem está dentro da função composta, calcula a derivada, isola o dx, vai obter uma integral somente em u, resolve essa integral e volta para a variável x. Tá bem? Mais uma. Exemplo 2. Integral de x cosseno de x quadrado. Tá? Cadê a função composta? Tá aqui, ó, cosseno de x quadrado. Quem é que eu vou chamar de u? Quem está dentro da função composta. Vou chamar de u o x quadrado. U é x quadrado. Du vai ser 2x dx. Então, beleza. Quem vai ser o meu dx? Vai ser 1 sobre 2x du. Pronto, deu certo. Então, aqui vai ficar integral de x cosseno de u, que o x quadrado eu chamei de u. Cosseno de u. Quanto é que é o meu dx? É 1 sobre 2x du. Esse x vai-se embora com esse aqui. Sobrou o quê? Fica
1 sobre 2, integral do cosseno de u du. Tá? A integral do cosseno vai dar seno. Então, aqui vai dar meio do seno de u mais a constante. Quem é u? É x quadrado. Então, isso aqui vai ficar meio do seno de x quadrado mais a constante. Ok? Terceiro. Integral de 4x2 sobre 1 menos 8x3 elevado à quarta. Devagarzinho vamos aumentando o nível, né? Até chegar no chefão. Cadê a função composta? Tá aqui. Uma função elevada à quarta. Quem é que eu vou chamar de u? Eu vou chamar de u quem está aqui dentro. Então, u vai ser 1 menos 8x3. Derivando. Derivada da constante u, 1, é 0. Então, aqui a derivada vem o 3 para frente, vai ficar menos 24x2. dx. Tá? E aqui, eu isolo do meu dx, e ele vai ficar menos 1 sobre 24 x2 du. Então, deu certo. Aqui vai ficar integral 4x2. Aqui, 1 menos 8x3 é u. Então, fica u à quarta. dx é isso aqui tudinho. Menos 1 sobre 24 x2 du. Bem? Então, cancela esse daqui com esse daqui. 24 dividido por 4 é 6. Aqui vai ficar um 6. Tá? Então, sobrou o quê? Menos esse negativo aqui. Integral de 1 sobre u elevado a 4. Função potência. Fica menos a integral de u elevado a menos 4. Tá bom? Opa, menos 1/6, né? Né, esse 6zinho aqui, esqueci dele, tá? Menos 1/6. Então, pronto. Menos 1/6. Aqui vai ficar u elevado a menos 4 mais 1 sobre menos 4 mais 1 mais a constante. Menos 4 mais 1 é menos 3. Então, fica u elevado a menos 3 sobre menos 3. Tá? Aí, esse com esse vai ficar 18. Menos com menos fica mais. Então, fica 1 sobre 18. Tá? U a menos 3. Ou seja, esse u vai para baixo. Fica 1 sobre 18, tá? U3. Mais a constante. Pronto, quem é meu u? 1 menos 8x3. Então, chegamos com a resposta 1 sobre 18. 1 menos 8x3 elevado à quarta. Ou, elevado a 3, desculpa, 3, né? Mais a constante, elevado a 3. Tá? Vamos para o exemplo 4, que é a integral de x raiz de 1 mais x2 dx. Tá? De novo, o procedimento é sempre o mesmo. Cadê a função composta? É a raiz aqui. Quem que eu vou chamar de u? Quem está dentro da função composta. Vou chamar de u 1 mais x2. Tá?
Derivando, derivada da constante 1 é 0, então vai ficar 2x dx. Tá bom? Então, o meu dx vai ser 1 sobre 2x du. Então, beleza. Então, vai ficar integral de x raiz de u, né? Quem é o meu dx? 1 sobre 2x du. Então, fica parecido com o nosso primeiro exemplo. Muito parecido, porque vai cancelar aqui, né? Ó. Vai sobrar esse meio, vou jogar lá para fora, integral de u elevado a meio du. Tá? Essa integral de u elevado a meio a gente já fez, é u elevado a 3 meios sobre 3 meios, fica meio de u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Então, vai ficar meio, aí isso aqui vai inverter, né? Vai ficar 2 sobre 3, tá? Raiz de u ao cubo. Que aí cancela esse 2 com esse 2 aqui. Sobra o quê? 1/3 raiz de u ao cubo. Quem é u? 1 mais x2. 1 mais x2 ao cubo. Mais a constante. Tá? Quinto exemplo. Integral de x2 raiz de 1 mais x. Tá. De novo, a função composta é esse radical aqui, e eu vou chamar de u quem está dentro da raiz. U é 1 mais x. Tá? Derivando aqui, du vai ser igual a dx. Então, aqui vai ficar, ó, integral x2 raiz de u dx é igual a du. Meu Deus, sobrou variável x. Tem x e tem u aqui misturado. E agora, o que eu faço? Aqui da definição do u, a gente pode separar o x. Olha só. X é quanto? Vai ser u menos 1. Tá? E esse u menos 1, eu vou jogar ele aqui, ó. E aí eu vou ficar somente com a variável u. Integral, quem é x? U menos 1. Então, u menos 1 ao quadrado. E aqui, raiz de u. Esse raiz de u eu já vou colocar como u elevado a meio. Tá? E olha aí, ó, só tem u. Tá tranquilo agora, né? Então, abre esse binômio, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá bom? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí multiplica esse com esse. U elevado a 2 mais meio. 2 mais meio. Ó, você vai ter u elevado a 2 mais meio. Quanto que é esse 2 mais meio? 2 mais meio, esse 2 é 4 sobre 2. Ou seja, 4 mais 1, 5, mesmo denominador, que vai ficar u elevado a 5 meios. Tá? Menos 2 vezes esse vezes esse. U elevado a 1 mais meio, tá? Meio mais 1, 1 mais meio, é 3 meios. Tá? Ó, meio
mais 1. Tá? Esse 1 é 2 sobre 2. E esse com esse, u elevado a meio. Aí agora integra. Integral de u elevado a 5 meios vai ficar... Lembra do bizu? Se você chegou agora, aqui na playlist, o primeiro vídeo sobre antiderivadas, tá? Sobre integral indefinida, tem lá um bizu para poder achar essas potênciazinhas aqui. Dá uma chegada lá. U elevado a 5 meios vai ficar integral u elevado a 5 meios mais 1. 5 meios mais 1, 7 meios. Fica u elevado a 7 meios sobre 7 meios, menos 2, 3 meios mais 1. Fica 3 meios mais 1 dá 5 meios. Fica u elevado a 5 meios sobre 5 meios. Meio mais 1, a gente já fez aqui bastante. Fica u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Aí ajeita aqui as frações, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 2 sobre 7. Raiz de u elevado a 7. Menos. Esse 2 vai subir e vai multiplicar esse 2 aqui. 4 sobre 5. Raiz de u elevado a 5. Mais 2 sobre 3, raiz de u elevado a 3. Quem é u? 1 mais x. Então, chegou. Resposta, 2 sobre 7, raiz de 1 mais x elevado a 7, menos 4 sobre 5, raiz de 1 mais x elevado a 5, tá? Mais 2 sobre 3, raiz de 1 mais x elevado a 3. Tá? Pesadinha essa, né? Então, integral de x ao quadrado, raiz de 1 mais x é isso aqui tudinho. Exemplo 6. Integral seno da raiz de x sobre raiz de x. Tá. E agora? Cadê a função composta? É a seno. Não é a raiz quadrada, é a seno. Seno da raiz de x. Tá aqui a função composta. Né? Tá aqui, ó. Vou chamar de u o que tem dentro da função composta. Vou chamar de u a raiz de x. Quando eu derivar, derivada da raiz, 1 sobre 2 vezes a raiz. Tá? Por quê? Porque eu vou derivar x elevado a meio. Né? Quando eu derivar aqui x elevado a meio, vem um meio para frente e fica x elevado a menos meio. Ou seja, 1 sobre x, sobre 2, x elevado a meio. Por isso que a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz. Aí, então, pronto. Aqui vai ficar, ó, integral seno de u. Seno de u. Quem é meu dx? Passa esse 2 raiz de x para o outro lado. É 2 raiz de x de u. Tá, olha, ele vem aqui multiplicando aqui, ó. Puf. E esse aqui vai-se embora com esse. Vai sobrar 2 integral do seno de u du. Tá? Integral do seno é menos o cosseno. Fica menos 2 cosseno de u mais a constante. Ou seja, menos 2 cosseno da raiz de x mais a constante. Aí, o último exemplo é um exemplo especial, tá? E eu vou fazer aqui para vocês. É o exemplo 7. É a integral da tangente de x
secante ao quadrado de x. Tá? Bem, aqui a gente vai resolver de dois jeitos diferentes, tá? Dois jeitos diferentes. O primeiro jeito, vamos fazer o seguinte. Olha só, eu tenho tangente e tenho secante ao quadrado. Tá bom? Quanto que é a derivada da tangente? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, eu vou chamar de U a tangente. Vou chamar de U tangente de x. Quanto que é a derivada? Derivada da tangente é secante ao quadrado. Tá? E olha só, aqui está U, e aqui tudinho está du. Não é verdade? Então, isso daqui fica integral de U du. Ou seja, U ao quadrado sobre 2. Quem é U? Tangente. Então, esta integral vai dar meio da tangente ao quadrado mais uma constante. Eu vou chamar essa constante de C1. Porque já já vai aparecer uma outra constante na nossa história, eu vou chamar de C2, tá? Segundo jeito, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou chamar de U a secante. Por quê? Porque a integral da secante, a derivada da secante é secante vezes tangente. Olha só, integral da tangente secante ao quadrado de x. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou separar isso daqui. Vou separar isso aqui assim, ó. Integral secante de x. Deixa eu fazer assim. Integral secante de x vezes secante vezes tangente. Por que eu vou chamar de U a secante? Porque quanto que é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Olha só, eu vou chamar de U a secante de x, porque quando eu derivar aqui, derivada da secante é secante vezes tangente. E aí, ó, U du. Opa, aqui é dx, tá? Desculpa. Dx, né? Dx. E aí, pronto. Nossa integral vai ficar integral de U du. Beleza. Fica meio de U ao quadrado mais uma constante 2. Fica meio. Quem é U? Agora é secante. Secante ao quadrado de x mais a constante 2. Aí você pode pensar, caramba, olha só, deu diferente. Um deu meio da tangente ao quadrado e o outro deu meio da secante ao quadrado. Só que não tem problema, porque a antiderivada, primeiro de tudo, a antiderivada de uma função, ela é única, tá? Quando você faz uma integral, o seu resultado ele é único. Então, esta função aqui, elas são iguais, diferindo apenas de uma constante. A tangente ao quadrado, ela é a secante ao quadrado a menos de uma constante. Como assim? O que é isso que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, na nossa relaçãozinha fundamental da trigonometria, a gente tem que 1 mais tangente ao quadrado é o quê? É secante ao quadrado. Isso aqui é super verdade, né? Vamos olhar para esse camarada aqui. A gente tem meio da tangente ao quadrado mais uma constante C1. Eu vou usar esse daqui aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar meio, tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Tá bom? Ajeita aqui as coisas. Meio secante ao quadrado de x menos meio mais
C1. Aí, rapaz, olha só. Eu vou chamar isto daqui de C2. Pronto, deu igual, ó. Meio secante ao quadrado de x mais um C2. Olha, ó, puf, certinho. Isso aqui é igual a isso aqui. Então, ambos os resultados são iguais, tá? Eles diferem apenas de uma constante, porque a tangente ao quadrado e a secante ao quadrado diferem entre si apenas de uma constante, tá? Muito bacana esse resultado, muito forte, né? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas que estão estudando cálculo, tá? Vamos difundir o conhecimento, porque o conhecimento é livre, bom, gente? Então, bons estudos e até o próximo vídeo.